Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez com essa amada juventude. Eu acredito que eu já tenha dito isso a primeira vez que estive aqui, mas eu tenho um apreço muito grande pela juventude. Na minha igreja, particularmente, nós trabalhamos com a juventude e eu sinto muito prazer de estar entre os jovens. Até pela idade, acredito que pastor Jamas não pode dizer isso aqui, né? Porque ele já deixou a juventude há bastante tempo. Brincadeiras à parte, mas é muito bom estar com vocês mais uma vez, compartilhando acerca de verdades que são eternas. O texto e o tema que o pastor Jamas me passou, quando me fez o convite para estar aqui com vocês mais uma vez, foi obediência não está na moda, mas está na Bíblia. E o texto que Deus propôs ao meu coração está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 13 a 21. Amém? Acredito que todos já acharam. O versículo 13, o apóstolo Pedro inicia assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Gostaria de pedir que você curvasse sua cabeça e me concedesse um momento de oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado porque em mais oportunidade a Tua palavra pode estar sendo exposta através da vida de alguém que é totalmente limitado e falho. Por isso, Deus, que tão somente o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações hoje, não por causa de qualquer habilidade que eu possa apresentar, porque diante do Teu Evangelho não há qualquer predicado que faça parte da minha existência que possa ser suficiente diante de uma mensagem que é gloriosa. Mas tão somente o Teu Espírito Santo, aplicando esta mensagem às nossas vidas, é que nós venhamos ter e possamos ter um coração e uma mente verdadeiramente transformados, para enquanto juventude nós manifestarmos esse amor e a Tua cruz para aquelas pessoas lá fora que ainda não conhecem a verdade eterna das nossas almas, e que sobre todas essas coisas tão somente o Teu nome seja glorificado, exaltado e louvado, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na exposição desses versículos que acabamos de ler, é importante nós tomarmos conhecimento acerca do contexto em que o apóstolo Pedro escreve esta mensagem e, consequentemente, o que foi que lhe motivou a escrever estas verdades que estão evidenciadas aqui nos versículos que acabamos de ler, do versículo 13 até o versículo 21. E para isso existem algumas informações que são bastante preciosas, trazidas pelo autor deste documento, nos versículos iniciais, especificamente os versículos 1 e 2. A primeira informação trazida por Pedro é quanto à autoria desta carta. E ele testifica
a veracidade desse documento, informando ao seu leitor que ele, o próprio apóstolo Pedro, foi quem redigiu e escreveu esse documento. E essa informação está justamente no versículo 1, na afirmação de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, é quem escreve este documento aos irmãos, e essa é a segunda informação trazida por Pedro, que estão situados neste local aqui: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Fazendo um breve parênteses quanto ao texto de Atos, capítulo 13, quando nós voltamos os nossos olhos para aquela viagem missionária específica do apóstolo Paulo, que na ocasião seria a sua primeira viagem missionária, nós observamos ali que o apóstolo Paulo, ele tem a responsabilidade e o comissionamento de pregar para uma região da Galácia situada mais ao sul. O texto vai nos informar que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, eles saem em uma empreitada missionária para pregar nas seguintes regiões iniciais: Antioquia da Psídia, Perge na Panfilha e uma região grande chamada Licaônia, que era formada por 3 províncias: Icônio, Derbe e Listra. E essa região da Galácia, situada mais ao sul, foi toda evangelizada pelo apóstolo Paulo. Só que havia também uma região situada mais ao norte da Galácia, que em decorrência da grande perseguição aos cristãos daquela época, muitos cristãos saíram do seu lugar de origem, que seria Antioquia e Jerusalém, e se situaram agora naquele local. E até a escrita de Pedro, aqui em sua primeira carta, aqueles irmãos não tiveram um contato mais próximo com os apóstolos, que estavam encarregados de levar justamente a mensagem evangélica, de comissionamento da igreja. E Pedro aqui, ele traz justamente essa informação, que aqueles irmãos que estavam ao norte, que até então não tinham tido esse contato com os apóstolos, agora os têm, por causa da mensagem pregada por Pedro a esses irmãos que estavam situados em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas é interessante notar também algumas qualidades ou especificações que o apóstolo Pedro ele traz aqui no versículo 1 ao se referir a esses irmãos. A primeira qualidade que o apóstolo Pedro traz é que esses irmãos a quem ele escreve eram pessoas eleitas. Ou seja, esses irmãos já haviam sido alcançados pela graça de Deus e, portanto, já haviam sido convertidos pelo poder do Espírito Santo. Mas a segunda informação também trazida por Pedro é que esses irmãos eles eram forasteiros. Numa linguagem mais comum, esses irmãos eles eram peregrinos. Em outras palavras, Pedro está nos informando que esses irmãos estão vivendo em um local que não é o seu local de origem, e que embora eles estejam neste outro local, o seu coração ainda está apaixonado pela sua pátria original. Esses irmãos desejam ardentemente voltar para seus locais de origem, voltar para as suas casas. E a terceira informação trazida por Pedro é que esses irmãos estavam dispersos. Eles viviam entre um povo que não era o seu povo. Embora Pedro estivesse trazendo no versículo 1 algumas informações geográficas, existe algo nas entrelinhas que Pedro quer falar especificamente para mim e para você. Ele não está querendo, em um primeiro momento, tão somente trazer algumas informações acerca da localidade dessas pessoas, mas Pedro está trabalhando também o aspecto espiritual a qualificá-los como eleitos, peregrinos e dispersos. Ele está afirmando que assim como esses irmãos a quem ele escreve, eu e você hoje, salvos, eleitos pela graça de Deus, vivemos entre um povo que não é o nosso povo, em um local que não é a nossa casa, enquanto nós aguardamos ardentemente Cristo voltar para nos buscar, porque embora nós estejamos inseridos nesse grande teatro, o nosso coração deseja voltar para casa, que é a Jerusalém celestial. Pedro, então, após caracterizar, a partir de um aspecto sobrenatural,
as qualidades desse povo a quem ele se dirige, Pedro passa a escrever no versículo 2 o motivo da sua carta. O que foi que levou Pedro de fato a escrever esses documentos? E ele reafirma verdades centrais do Evangelho. Pedro, no versículo 2, ele destaca o papel e a ação da Trindade em todo o contexto de salvação. Veja o versículo 2 do capítulo 1. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Em outras palavras, Pedro escreve este documento porque no plano da eternidade, o Pai planejou tudo. O Filho executou esse plano e agora o Espírito Santo aplica esse plano às nossas vidas. É só por causa disso que Pedro ele tem forças para escrever. É somente por causa disso que a igreja tem poder para estar estabelecida. É tão somente por causa do sacrifício e do plano da Trindade em toda a eternidade em nos salvar e aplicar esse plano agora em nossas vidas. Depois de trazer essas informações iniciais do versículo 3 ao versículo 9, Pedro ele fala como nós estamos seguros em Cristo por causa do plano de salvação. E após isso, a partir do versículo 13, entendendo todo este contexto de salvação, Pedro ele chama esses cristãos agora a uma vida de santidade e obediência por causa do sacrifício e do papel da Trindade. E é justamente nisso que nós vamos nos prender hoje à noite. E o apóstolo Pedro começa no versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O versículo 13 abre esse chamado à santidade com 3 exortações específicas. A primeira exortação, ela surge com essa palavra cingir. É interessante o contexto em que Pedro escreve, por quê? Porque naquela época era comum que os soldados e todos os homens eles usassem grandes vestes que cobriam as suas pernas até os pés. E aqueles soldados que usavam essas túnicas grandes e essas roupas grandes com esses panos que iam até os pés, no momento das batalhas, eles precisavam justamente prender esse excesso de pano em seu cinto, para que eles pudessem ter agilidade na hora de praticar algum movimento, seja na hora de puxar a espada, seja na hora de correr, seja na hora de dar um salto mais alto. E essa prática de pegar o pano que estava sobre as pernas e prender nos cintos foi chamada de cingir. A primeira exortação que Pedro ele nos traz, portanto, é que nós devemos, nessa caminhada de santidade, nesse chamado de santidade, nos desfazer de tudo aquilo que nos afasta e nos impede de caminhar de forma hábil e genuína diante de todos os mandamentos de Cristo. Não pode ter nada diante da mensagem central de um chamado à santidade das ordens de Deus que nos impeça de transitar justamente neste caminho de santidade sem nos atrapalhar. Nós devemos ter habilidade suficiente para caminhar em busca e em progressão de santidade, sem que absolutamente nada nesse mundo venha nos atrapalhar. A segunda exortação, trazida por Pedro aqui também no versículo 13, é que nós devemos ser sóbrios. A sobriedade falada aqui no versículo 13 não é especificamente com excesso de álcool, que ofusca o nosso entendimento e a nossa mente. Mas nós devemos nos afastar do pecado de tal forma que aquelas condutas más que nos afastam de Cristo, em hipótese alguma, venham ofuscar e obscurecer o nosso entendimento acerca daquilo que Deus é, do que Ele fez e como aplicou isso em nossas vidas. Nós não podemos nos aproximar de absolutamente nada que
tire o brilho da grandeza e da santidade de Cristo, que Pedro ele já falou nos versículos 1 e 2, de todo este plano de redenção, de todo este plano de salvação. Não pode haver absolutamente nada em nossas vidas, seja por meio de pensamento, seja por meio de condutas, seja por meio de ações, de rodas de conversa, de amizades próximas, que nos afaste justamente do grau de santidade que Deus requer de nós. E aqui o versículo 13 traz ainda uma última exortação. Essa habilidade que nós devemos ter em progredir em santidade. E essa sobriedade de enquanto nós estamos progredindo em santidade, nós nos afastarmos de absolutamente tudo que nos afasta de Deus, que nos ofusca de Deus, tem como propósito nos fazer esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O John Piper, ele escreve um livro chamado Pecados Espetaculares. E é interessante como ele coloca a vida do cristão após a conversão dentro de um contexto de guerra em um mundo que nós vivemos e que está um caos. O John Piper, no início do livro, em outras palavras, ele diz que diante da conversão é como se o cristão ele fosse inserido em um grande campo de batalha. E que nós estamos presos nesse campo de batalha, e ao redor desse campo nós estamos rodeados por montanhas que nos impedem de sair deste campo de batalha. E enquanto a guerra está acontecendo no centro deste campo de batalha, é como se nós estivéssemos na ponta dos nossos pés, olhando através das montanhas, aguardando a eternidade que está sendo trazida pelo próprio Deus para nos buscar. E a vida do cristão, sobretudo do jovem, é justamente essa. É em como nós usarmos a habilidade para progredir em santidade, sendo sóbrios para que nada ofusque a santidade de Deus de nossa mente. Enquanto a guerra está acontecendo aqui, nós olharmos para a eternidade, esperando em nossa vida de santidade Cristo vir nos buscar. Na certeza de que enquanto o mundo está ao caos aqui na nossa frente, e nós temos visto isso, sobretudo nesses últimos dias, com essa intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia, e nós temos visto condutas e atrocidades, sobretudo contra o povo de Deus, mas essa sobriedade e habilidade de progredir em santidade nos permite, pela graça de Deus, ficar na ponta dos pés, na certeza de que a eternidade virá para nos buscar. Isso é o que torna esperançosa a vida do cristão. Porque não importa se as coisas vão de mal a pior, existe uma esperança lá na frente, de que Cristo efetivamente vai voltar. Isso, em hipótese alguma, pode ser ofuscado de nosso coração. E aí o apóstolo Pedro, ele continua no versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. É interessante porque Pedro, ele não cria um tipo de estereótipo para o cristão. Ao nos exortar no versículo 13, o apóstolo Pedro não induz a afirmação de que após a conversão o cristão ele passa a ser uma espécie de super-herói, em que absolutamente nada pode tocá-lo, e que portanto ele não pode cometer mais qualquer tipo de pecado. Não é isso que Pedro ele quer dizer aqui no versículo 14. O que Pedro está fazendo aqui no versículo 14 é traçar um contraste das nossas vidas antes da conversão e após a conversão. Antes da conversão, em hipótese alguma, nós poderíamos resistir às tentações do pecado. Todo pretexto era contexto para que nós pudéssemos pecar.
Só que agora, diante da conversão, o pecado não exerce mais aquele domínio de prisão sobre as nossas vidas, a ponto de nós não conseguirmos mais resistir ao pecado. Em absoluto que não. O pecado ainda exerce de fato uma certa influência nas nossas vidas, mas pelo poder do Espírito Santo nós somos capacitados a resistir à desobediência ao pecado. As palavras que Pedro usa aqui são semelhantes à do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Embora nós estejamos ainda nesse mundo e fazendo parte deste grande teatro, não são as circunstâncias mundanas que ditam a nossa conduta e a nossa forma de agir. Não são os professores na universidade, não são os nossos pais, mas é tão somente a santidade que é embasada pelo próprio Deus, que dita a nossa vida diária e como nós devemos nos comportar agora diante da mensagem de salvação. É por isso que Pedro ele cita diretamente: e não vos amoldeis, e não tomem a forma desse mundo. Não é o mundo que dita como você deve agir, pensar, falar, se comportar, mas é tão somente a palavra eterna das Escrituras que determina o seu comportamento enquanto cristão. E aí ele continua no versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, acerca do sacrifício de Cristo e como ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele inicia o versículo 5 assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É interessante a palavra que Paulo ele usa, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, para se referir ao termo sentimento. Ele usa uma palavra no grego chamada de frônesis, que na nossa língua, no português, ela não tem uma tradução específica. Por quê? Porque no grego essa palavra frônesis, ela se referia tanto ao sentimento como ao procedimento. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e usa esse termo frônesis, tanto faz nós lermos aquele versículo com o termo sentimento ou com o termo procedimento, ou seja, tende em vós o mesmo procedimento que houve também em Cristo Jesus, como também é certo nós lermos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, ao usar aquele termo grego, o apóstolo Paulo está nos informando que a obediência de Cristo Jesus partiu do campo intelectual. Cristo de fato tinha a intenção na sua mente e no seu coração de obedecer todo o plano de redenção, mas ele partiu também do ponto do procedimento. Cristo ele não simplesmente só expressou o desejo e o sentimento de obedecer, mas ele obedeceu através da prática de obediência com ações e condutas. E de forma semelhante, o apóstolo Pedro escrevendo aqui no versículo 15, que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, ele está nos informando que a nossa vida de obediência deve partir da nossa mente e do nosso coração, mas nós devemos praticar também a nossa vida de obediência. De nada valeria se nós tivéssemos o pleno conhecimento que nós devemos ser santos e nós não praticássemos a santidade em uma vida de conduta diária, como também de nada valeria nós agirmos em santidade em todas as nossas atitudes, mas o nosso coração e a nossa mente não aceitar que nós devemos agir assim.
a nossa vida de obediência, ela deve ser uma prática de coração e mente, mas também de vida e conduta diária. Nós devemos ser santos, porque nós entendemos de corpo e alma que isso é bom para nós. Mas nós devemos ser santos, porque a nossa vida e prática diária testifica a nossa santidade. Nós devemos ser apaixonados pela nossa santidade, por uma vida de santidade, e nós devemos progredir com práticas em ações em santidade. E aí, Pedro, no versículo 16, continuando, ele nos informa qual é o objeto, o exemplo máximo da nossa vida de santidade. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esse texto é uma citação direta de Levítico 11, 44 e 45. É como se nesse momento aqui, o próprio Deus tivesse tomado a pena de Pedro e escrito essas palavras: sede santo, porque eu sou santo. A santidade e a vida de santidade não é uma ordem que foi inaugurada no Novo Testamento, especificamente através da vida de Pedro ao escrever essas palavras. A santidade já era uma ordem desde o Antigo Testamento, não é algo inovador. É por isso que o tema dessa mensagem, ela é tão propício para os nossos dias. Santidade não está na moda, mas está na Bíblia. Santidade não é algo inédito, algo que foi criado agora, algo que foi formulado no século 21. Santidade não é algo que foi construído pelos pastores da nossa igreja. Santidade não é algo que tem sido ensinado agora porque alguém trouxe essa ideia de outro lugar do mundo e que, portanto, nós precisamos ensinar acerca de santidade nas nossas igrejas. Não, em absoluto que não. Santidade já era uma prática do Antigo Testamento. É por isso que Pedro ele chama a ordem para uma ordenança bíblica: sede santos, porque eu sou santo. O nosso exemplo máximo de santidade é o próprio Deus. O padrão de santidade é o próprio Deus. O objeto da nossa santidade é o próprio Deus. O exemplo que nós temos de santidade é o próprio Deus. É por isso que a santidade deve ser algo que, em hipótese alguma, pode ser descartada da vida do cristão. Porque ela reflete aquilo que Deus é em sua própria essência. Nós somos santos e devemos ser santos porque o próprio Deus é santo. Isso faz parte do que Ele é, de quem Ele é, de um atributo inegociável. A santidade é um imperativo, é uma ordem na vida do cristão que deve ser obedecida com amor. Porque nós reproduzimos, em última instância, a santidade de um Deus Todo-Poderoso. Nós não somos santos porque nós olhamos especificamente para um líder, para uma figura política, para alguém que é exemplo para as nossas vidas. Nós somos santos especificamente porque o próprio Deus, Ele é santo e requer isso de mim e de você. Ele é a origem da santidade e Ele é a fonte da santidade. É por isso que Pedro ele nos chama aqui à santidade. E ele continua no versículo 17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ao citar o texto de Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45 do Antigo Testamento, Pedro chama a atenção do público judeu que estava lendo essas verdades que Pedro ele escreve aqui. E ao chamar a atenção do público judeu, Pedro ele é proposital a escrever essas verdades que estão nos versículos 17, porque talvez o público judeu
e até mesmo aqueles gentios que já estavam convivendo com o povo judeu, olhassem para os exemplos do Antigo Testamento, sobretudo daqueles homens que foram chamados pelo próprio Deus e em algum momento da sua caminhada pereceram, como aconteceu com a própria nação de Israel, e tivesse uma compreensão totalmente diferente acerca daquilo que é santidade. É inegável que, uma vez alcançados pelo poder de Deus, a partir dessa mensagem que Pedro trouxe no versículo 2, acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós passemos a experimentar de todos os benefícios do que é agora fazer parte da família real. Diante da conversão, nós nos sentamos à mesa e temos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o conforto de Deus. Nós nos sentimos esperançosos diante daquilo que Deus nos ofertou por meio do sacrifício de Cristo. Só que isso não pode e não deve ser pretexto para que nós venhamos a agir de forma carnal. Estarmos agora inseridos na família celestial não é pretexto para nós pecarmos de forma deliberada. E essa é a mensagem que Pedro ele traz no versículo 17. Os seus pais, aquelas pessoas que representavam a nação de Israel no Antigo Testamento, não tinham essa compreensão que diante da conversão haveria necessidade de ser efetivamente santo. E em algum momento da história essas pessoas agiam de forma carnal e eles pereciam. E por isso era necessário o juízo de Deus sobre esse povo. Então não ajam dessa mesma forma, porque embora vocês façam parte agora da grande família celestial, se vocês agem de forma pecaminosa, liberal, sem buscar progredir em sua santidade, esse Deus que é santo, que é juiz, que é justo sobre todas as coisas, vai julgar e condenar o seu pecado, por mais que você seja cristão. A salvação não pode, em hipótese alguma, ser pretexto para nós pecarmos. Porque por mais que nós façamos parte agora desse ciclo de amor eterno, o nosso pecado ainda será julgado por Deus e nós sofreremos as consequências desse pecado. Porque Ele é um ser santo. Como Pedro ele afirma no versículo anterior, em hipótese alguma, um ser que é santo, ele pode flertar com o pecado, ele pode encobrir o pecado, ele pode deixar impune o pecado. A vida cristã não é pretexto para nós pecarmos, porque por mais que nós sejamos cristãos, o pecado ainda terá consequências danosas para as nossas vidas, porque isso fará parte do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Isso não é tudo. A nossa vida de santidade deve ser levada a séria, por causa da mensagem trazida por Pedro no versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Era comum nessa época as pessoas observarem grandes trocas de dinheiro para comprar a liberdade dos escravos. E eles faziam isso através de metais preciosos, que ainda são preciosos para mim e para você, como o ouro e a prata. E Pedro ele observa essa grande quantidade desses metais preciosos sendo usados justamente para comprar a liberdade daquelas pessoas que estavam escravizadas. E Pedro olha para esses metais que eram utilizados como escambo, como moedas de troca, e olha para os seus leitores e informa a eles que, embora eles achem que esses metais, o ouro e a prata, são valiosos para aqueles dias, o sangue de Cristo Jesus é sobre
sobremodo excelente sobre esses metais para nos comprar da liberdade, para nos resgatar do nosso cativeiro, para nos resgatar daquela vida pecaminosa. É por isso que a santidade deve ser levada a sério, porque não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos comprados pelo precioso sacrifício de Cristo, mas foi pelo seu sangue que nos libertou do cativeiro das trevas. Em hipótese alguma nós vamos poder nos apresentar diante de Deus quando Ele retornar para nos buscar com a conta bancária cheia, com a nossa carteira cheia, com aquilo que nós podemos oferecer de valioso. Mas o que vai testificar a nossa entrada na eternidade é tão somente o sangue de Cristo. É por isso que a vida de santidade deve ser levada a sério. Porque mesmo o ouro e a prata, que são metais valiosos, perecem, mas o sangue de Cristo permanece eternamente. E glória a Deus pelo sangue de Cristo. Glória a Deus pelo sangue poderoso de Cristo. Porque se fosse depender das nossas habilidades, posses, capacidade intelectual, em hipótese alguma, a verdade de enxergar através da montanha a eternidade vindo nos buscar poderia ser uma realidade nas nossas vidas. Isso só se torna real porque o sangue do Cordeiro precioso foi suficiente para nos comprar e nos libertar do cativeiro das trevas, e a partir disso nós agimos em santidade. É por isso que, em última instância, uma vida de pecado e desobediência é uma afronta direta ao sangue de Cristo. Todas as vezes que nós pecamos, flertamos com o pecado, que nós abraçamos aquilo que o mundo lá fora quer nos oferecer, nós informamos a todas as pessoas que o sangue de Cristo não foi suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Todas as vezes que nós pecamos, nós colocamos toda a nossa vontade sobre o sangue de Jesus Cristo. E nós reduzimos o sangue de Cristo a meros caprichos nossos. É por isso que a desobediência é, sobretudo, uma desonra ao sacrifício de Cristo na cruz e à sua própria santidade. E aí Pedro lhe continua no versículo 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu sou apaixonado por esse versículo 20 aqui, porque quando nós falamos acerca da eleição, nós pensamos a eleição tão somente do ponto de vista humano, a minha eleição e a sua eleição, e nós não conseguimos perceber que o próprio Cristo, o Cordeiro, ele também foi eleito para o sacrifício final. E é isso que esse texto diz. Olha as palavras que Pedro utiliza: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Um comentarista chamado Kistemaker, ele vai escrever acerca desse versículo as seguintes palavras: Deus apontou para o Cordeiro na eternidade, antes da fundação do mundo. Antes de eu e você existirmos, antes do mundo existir, quando só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o próprio Deus já havia apontado que Cristo seria o Cordeiro que haveria de ser sacrificado. Mas a verdade que me faz saltar os olhos é justamente quando esse Deus ele foi revelado como Cordeiro, no exato momento em que o seu sacrifício poderia me salvar e lhe salvar, porque Ele nos amou. Embora o Cordeiro tenha sido escolhido na eternidade, quando o mundo ainda não existia, quando este mundo ainda era um grande vácuo,
E nós não sabemos precisar quanto tempo se passou desde o plano da eternidade até o dia em que Deus disse: haja luz. O Cordeiro já havia sido escolhido, mas esse Cordeiro só deixou se manifestar e revelar no dia que Ele poderia me salvar e lhe salvar dos nossos pecados, porque nisso Ele demonstrou amor por mim e por você. É por isso que a desobediência e a falta de santidade é uma desonra imensa àquilo que Deus representa de fato para nós, que fomos alcançados pelo poder da graça. E é por isso que constantemente nós devemos estar aos pés da cruz, com o coração sangrando para que Deus cuide de mim e de você, porque em hipótese alguma, até o dia que Cristo voltar, nós teremos amor suficiente para satisfazer aquilo que Deus é, diante da sua grandeza, magnitude. Então o nosso papel é de fato levar a obediência e a santidade a sério, por mais que o mundo diga que não. O Martin Luther King, pastor batista, certa vez olhou para os cristãos em que ele pregava e os chamou de estranhamente desajustáveis. Porque o Martin Luther King olhava para aquelas pessoas e olhava para o mundo e via o mundo caminhando em uma direção e aqueles cristãos caminhando em uma direção totalmente oposta. E ele não poderia trazer outra caricatura senão chamar aquele povo de estranhos. E é assim que nós devemos ser reconhecidos de fato, porque diante desse amor nós não podemos permanecer na desobediência, mas nós devemos manifestar agora santidade diante daquilo que Deus é. E aí Pedro ele arremata no versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa manifestação do Cordeiro no sacrifício para me salvar e lhe salvar, trouxe dois resultados específicos. O primeiro resultado, mudou a forma como nós enxergamos o Pai. E o segundo resultado, mudou a forma como o Pai nos enxerga. Sem Cristo, ao olhar para nós, o Pai só via miseráveis pecadores, e Ele sentia um desejo desesperador de punir esses miseráveis pecadores. Sem Cristo, sem o Cordeiro, o Pai só queria justiça, sangue, espada. Ele olhava para nós, sem que fosse através de Cordeiro, através de Cristo, e Ele queria nos punir de fato. Mas quando Cristo, Ele se sacrifica por amor de nós, o Pai agora olha para nós através da vida do Filho, e Ele não sente mais aquele desejo de justiça, Ele não está mais sedento por juízo, mas ao olhar para mim e para você, através da vida de Cristo, Ele consegue agora enxergar, tal qual Cristo, filhos, a quem Ele pode se aproximar, se chamar para perto e fazer sentar-se à mesa. Da mesma forma, se nós olharmos para o Pai, sem ser através da vida de Cristo, nós só enxergamos um ser totalmente monstruoso e sedento por nos punir. O Michael Reeves, ele vai dizer que qualquer sentimento que nós tenhamos acerca do Pai, se não for através da vida de Cristo, é totalmente tenebroso, monstruoso. Se nós não olharmos para o Pai através da vida de Cristo, tudo aquilo que nós pensarmos acerca do Pai é de nos dar calafrios. Mas se nós olhamos para o Pai através da vida de Cristo, nós enxergamos um ser totalmente apaixonado por mim, por você, um ser de amor, um ser que evidencia luz, um ser que nos traz para perto, um ser misericordioso,
um ser gracioso. Isso não pode acontecer se nós não evidenciarmos a nossa vida de santidade. Nós não sentiremos esse cuidado. E Pedro ele termina com um paralelo triunfante aqui no versículo 21, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O primeiro paralelo trazido por Pedro aqui é fé e esperança. A nossa vida de santidade produz em nós fé e esperança de que assim como Cristo ele foi obediente e teve como resultado ressurreição, nós haveremos de ser também ressuscitados, porque isso aconteceu com Cristo Jesus. E o segundo paralelo trazido por Pedro é esperança e glória. Assim como Cristo foi glorificado porque obedeceu até a morte e morte de cruz, se nós permanecermos em nossa vida de santidade, nós temos a plena certeza que haveremos de ser glorificados quando Cristo voltar, assim como Ele também foi glorificado. Nós ressuscitaremos, porque isso é uma promessa de um Deus que é santo, e nós seremos glorificados, porque este foi o resultado daquele ser que foi santo e obedeceu até a morte de cruz. E isso acontecerá comigo e com você também. A vida de santidade não é algo que vai ser requerido de vocês que estão inseridos no mundo aí fora, mas é algo que é determinado e ordenado pelo próprio Deus. Independentemente de você perder absolutamente tudo na sua vida, se você precisar abrir mão da sua santidade, todas as suas conquistas não valerão a pena. Por mais que isso lhe custe a perda de algumas amizades, por mais que aquele ciclo de amigos que você outrora gostava de caminhar e andar, no seu aniversário não se lembre mais de você e sequer lhe mande mensagem. Por mais que você veja aquelas pessoas que você considerava como irmãos se confraternizando, e diante da postura que você hoje adota, você não seja mais convidado para estar no meio desse povo. Vale a pena ser santo, vale a pena obedecer, na certeza de que nós haveremos de ressuscitar e seremos glorificados, assim como Cristo foi glorificado. E que sobre todas essas coisas, tão somente através das nossas vidas, as pessoas possam enxergar a cruz do ser que é santo sobre todas as coisas. É dever do cristão obedecer, e nós, em hipótese alguma, podemos abrir mão disso.